Lucas 2, a partir do versículo 4. Diz assim, Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 4, estou lendo na versão NVI, diz o seguinte. Assim José foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos, o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade uma manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a qual lhe concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Pai querido, eis a Tua palavra que narra esse acontecimento tão importante, tão bonito, Deus, tão sublime, tão incrível, Senhor. Foi o nascimento do Seu próprio Filho, o Deus que está conosco. Que nessa hora nós possamos ser invadidos pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor, para falar conosco aquilo que Tu queres. Que nós possamos viver, Deus, de acordo com a Tua vontade. Que essa palavra produza frutos, Deus, e que ela cumpra o propósito ao qual ela foi destinada. Usa a nossa vida, nos abençoe. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Foi isso que disse o anjo, conforme nós acabamos de ler aqui no versículo 11. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo. Isso foi anunciado nesse texto, nesse contexto, pelo próprio anjo que veio e apareceu àqueles pastores. Nós sabemos que, muito provavelmente, esse episódio não aconteceu no dia 25 de dezembro, como a data qual nós somos acostumados pelo nosso calendário, pela nossa cultura, a celebrar o Natal. Muito provavelmente não foi no dia 25 de dezembro. Que dia que foi então, Vinícius? Não sabemos, não temos essa informação. Os estudiosos da Bíblia e das demais ciências que constituem um campo de estudo, não se tem informações suficientes para saber que dia que foi. Muito provavelmente foi 25 de dezembro, tem sido 25 de dezembro, segundo os acadêmicos, eles nos explicam, no sentido em que, nos primeiros 200 anos, por exemplo, da igreja, não se tinha essa preocupação, por exemplo, em celebrar o nascimento de Jesus, em estabelecer um calendário dessa natureza. Tanto é que no Novo Testamento nós não vemos nenhum tipo de menção a esse tipo de festa, a esse tipo de festividade, a esse tipo de liturgia. E se acredita que a partir do século III, século IV, a igreja vai fazendo seu calendário litúrgico e vai pensando, olha, seria importante nós relembrarmos as datas que são importantes, dentre as quais o nascimento de Jesus.
Nesse contexto existiam, e essa é uma hipótese que as pessoas aceitam, nesse contexto existiam festivais de inverno naquela região, né, da Europa, do Oriente Médio, e esses festivais de inverno, que eram promovidos já pela cultura local, muito provavelmente, a partir desses festivais, se escolheu essa data de 25 de dezembro. Não sabemos o porquê. Daí, por exemplo, nós temos as nossas referências ao Natal não são relacionadas a, por exemplo, ao local que a gente está. Se a gente for pensar no Papai Noel brasileiro, eu não deveria vestir vermelho ou aquela touquinha, né? Deveria estar de bermuda ou sunga na praia, porque dezembro no Brasil é muito quente, como a gente está sentindo hoje na pele aqui. As referências ao inverno, elas são exatamente desse contexto. Nesse contexto, na Europa é inverno, aqui é verão. Mas eu estou fazendo esse preâmbulo no sentido de que o importante não é exatamente a data em que Jesus nasceu. O fato é, Jesus nasceu. E por isso nós celebramos. Né? Eu vi alguém comentando, olha, quando alguém me pede certidão de nascimento, eu logo falo, olha, eu estou aqui, portanto eu nasci. Não há certidão maior de nascimento do que a minha presença. Nós estamos aqui. E nesse sentido não há certidão de nascimento maior ou data de aniversário mais significativa do que saber e ter a presença do próprio Senhor Jesus aqui entre nós. Nós sabemos que Ele nasceu, nós sabemos que Ele está aqui, nós sabemos que Ele é o Salvador. E por isso é muito importante nós, de fato, celebrarmos essa data, celebrarmos o Natal, como estamos fazendo isso nessa manhã de domingo. Esse texto, queridos, que nós acabamos de ler, é um texto que me fala muito o coração e é um texto muito, muito significativo. Né? Um texto que explica que, a partir de uma determinação do imperador de Roma, os homens deveriam se dirigir às suas cidades natais, no sentido de se recensearem, de atualizarem as suas informações. Muito provavelmente para atualizar o valor dos impostos a serem pagos a Roma naquele contexto. As escrituras já diziam que o Salvador viria da linhagem de Davi. Portanto, José, como descendente de Davi, vai até a cidade de Davi. Se dirige com Maria, sua esposa, grávida do menino Jesus, por cerca de 120 quilômetros. Vocês imaginem uma viagem há 2000 anos atrás de 120 quilômetros. Não tinha Uber. Não sei como é que eles caminharam, se foram por animais, se foram andando. Vocês imaginem um jovem casal esperando o seu primeiro filho, andando, se direcionando 120 quilômetros, que era mais ou menos a distância da aldeia deles de Nazaré até a cidade de Davi, Belém. Imaginem ainda, queridos, que todos se fizeram o mesmo movimento, porque era uma determinação do império. E quando chegaram naquela cidade, não tinha lugar para eles ficarem. E sua esposa grávida. O lugar que eles encontraram, portanto, foi numa estrebaria, onde alguns imaginam, né, e supõem que era um local no andar mais baixo. Porque os locais onde se hospedavam as pessoas, onde as pessoas ficavam, eram casas e compartimentos de mais de um andar. E no andar de baixo, como se fosse um subsolo, era o local onde os animais ficavam ali descansando ou repousando, enquanto as pessoas estavam no lugar de cima. Muito provavelmente foi nesse contexto que Jesus nasceu. E a gente pode, queridos, ficar diante de toda essa narrativa que a gente já conhece, a gente até de alguma maneira romantiza. Fazemos presépios do menino Jesus do lado dos animais, deitado numa manjedoura. Mas quando a gente pensa na realidade disso, eu queria convidar vocês a pensarem sobre isso. Queridos, o menino Jesus nasceu e foi colocado num local junto com os animais.
Quem dentre nós imaginamos hoje, ou no nosso contexto, você enquanto família, a sua esposa grávida, ou você grávida, não tem um lugar para ficar e você vai ter o seu filho dentre os animais. É colocado junto com palha, é deitado uma manjedoura junto com um berço de palha e feno. E ali o seu menino, a quem você tanto esperou, é o local que ele tem para ficar. Não há nada de romântico nisso. E nós tendemos a romantizar essa história. Não há nada de romântico. Mas, ao mesmo tempo, mostra como é a natureza de Deus, no sentido de que é um Deus que é simples. É um Deus que não é um Deus de ostentação. Não é um Deus que enviou seu filho para morar nos grandes palácios. Quem mora nos grandes palácios são os ídolos que nós criamos, as pessoas poderosas dessa terra. Agora, o poder dessa terra diante de Deus não é nada. O poder dessa terra diante daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem, daquilo que ele significa, não é nada. O menino nasceu numa manjedoura. E ali, nesse mesmo contexto, os anjos se apresentaram a alguns pastores. Pastores que, nesse mesmo contexto, não eram pessoas que tinham uma visibilidade na sociedade. Ao contrário, eram pessoas que eram desprezadas, porque cuidavam das ovelhas. Elas não tinham conhecimento das leis, elas não tinham conhecimento das escrituras, elas não eram doutas na palavra, eram apenas pastores de ovelhas. Eram pessoas desprezadas. Os comentaristas bíblicos, alguns dizem que para os fariseus e para os doutores da lei daquele contexto, os pastores eram similares ou eram tratados de maneira igual como os publicanos e os pecadores. Mas os anjos anunciaram o nascimento do menino Jesus, não foram aos poderosos, não foram aos fariseus, não foram aos doutores da lei, não foram aos estudiosos, foram aos pastores, aqueles que eram também desprezados. E a esses pastores os anjos falaram: hoje nasceu na cidade de Davi o menino Jesus, o Salvador. E os pastores foram até Jesus e o adoraram e o prostraram e viram o que o próprio Senhor nascendo, que Deus já havia mostrado para eles. E diante de todas essas coisas, Maria estava ali. O texto diz no versículo 19, guardando essas coisas e refletindo sobre tudo isso no seu coração. Vejam, queridos, que momento bonito e sublime. Ao mesmo tempo em que a realidade é dura, é difícil, é o menino salvador com os animais, numa manjedoura, mas ali é a presença de Deus, que se manifesta no carinho que os pastores vão ter com o menino, no carinho que os magos do Oriente se dirigem a ele e o adoram, como a gente leu no início dessa celebração, no texto de Mateus. Os anjos aparecem e louvam a Deus. Vejam, imaginem a cena. Imaginem a cena. É simples, mas onde Deus está, ali é a verdadeira grandeza. É simples, mas onde Deus está, ali é verdadeiramente onde existe o significado verdadeiro. O significado verdadeiro. Queridos, o nascimento de Jesus, ele é o cumprimento de várias e várias profecias. O nascimento de Jesus, ele é o tempo em que se esperava. O tempo que os profetas falavam a respeito do Messias, a respeito do Salvador, a respeito do Redentor, a respeito daquele que viria, a respeito daquele que finalmente viria para salvar o povo, viria para levar Deus ao povo. E foi o próprio Deus que esteve aqui. Nós estamos no período do Advento, que nós já falamos algumas semanas atrás. O Advento, ele é esse momento de espera, dessa promessa que vai acontecer. E esse momento é o momento que a promessa se cumpre. Jesus nasceu, o Salvador nasceu, acabou a espera. Com o menino Jesus, com o próprio Deus conosco, termina o tempo de espera, mas se inicia um novo tempo. Um novo tempo em que teremos Deus
conosco. Conforme diz as Escrituras, que ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Jesus é o verbo que se fez carne. O texto de João, João capítulo 1, quando diz que no início era Deus e tudo foi feito por Deus, e no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O acadêmico N.T. Wright, quando vai falar sobre esse texto de João, ele faz uma alegoria muito interessante, porque ele lembra, e nós sabemos, por exemplo, no texto de Gênesis, da criação do mundo, tudo Deus fez por meio da palavra. Deus ordenou e aconteceu. Criaram-se os céus, criaram-se os mares, criaram-se as criaturas, criaram-se os homens. Deus deu a ordem e aquilo aconteceu, e tudo aconteceu. Tudo que vemos acontece a partir do poder da palavra que vem de Deus. E a analogia que o N.T. Wright faz quando analisa esse texto, ele diz, olha, quando o texto diz de João que o verbo se fez carne, é como se todo esse discurso, esse poder de Deus de ordenar por meio da palavra e ela se cumprir, se todo esse poder por meio da palavra pudesse se materializar por meio de uma pessoa, ele se materializaria por meio de Jesus. Portanto, Jesus é o verbo encarnado. É esse poder que Deus tem. É esse poder que Deus é aqui entre nós. Quando o próprio N.T. Wright vai falar sobre o advento, ele imagina o advento como um segmento, como uma corda, em que a gente pensa no início do advento como o nascimento de Jesus até aqui a vinda de Jesus, até a morte dele na cruz. Então o advento ela anuncia o nascimento, mas também anuncia a morte e a ressurreição. E mais do que isso, anuncia a segunda vinda. E aí ele imagina esse tempo do advento como o início se juntando com o fim. Então o advento é a mensagem nesse sentido de que o menino Jesus nasceu, o menino Jesus veio e o ministério dele aconteceu, o ministério dele se estabelece entre nós, se estabeleceu entre nós e um dia, da mesma maneira com que ele foi, ele vai voltar. Então o advento, ao mesmo tempo que a espera e a satisfação de sabermos que o menino Jesus nasceu, ele também reflete a espera da vinda do Senhor, ele também reflete o ministério de Jesus, ele também reflete os ensinamentos de Jesus. Finalmente, queridos, o Natal simboliza Jesus como luz do mundo, Jesus como alguém que ilumina, Jesus como alguém que é a verdadeira luz, como João Batista disse, nós falamos isso na semana passada. João Batista disse, olha, ele é a luz. Eu vim aqui para falar sobre a luz. Olha, olhem para ele. Ele é a luz. Jesus é a luz. Querem se inspirar em alguém? Se inspirem em Jesus. Se a vida está na escuridão, olha para Jesus, porque ali é a verdadeira luz. Ele está dando o mapa. Ele veio preparar o caminho do Senhor e dizer, olha, ele de fato é a luz. O menino Jesus, queridos, ele chegou. E esse menino, ele mudou a realidade desse mundo. Ele mudou a realidade da sua vida. Mudou a realidade da minha vida. Não há outro motivo pelo qual nós estejamos reunidos aqui num domingo de manhã, todos juntos, se não for para celebrar essa mudança que ele tem feito na nossa vida. Ele tem impactado a nossa vida. Não tenham dúvidas disso. Eu poderia perguntar a vocês de que maneira ele tem impactado a vida de vocês e certamente vocês teriam muitas e muitas coisas a falar, assim como eu também teria. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós celebramos o Natal. Celebramos o cumprimento da profecia, celebramos o nascimento, celebramos que o Verbo se fez carne e Deus está conosco. Queridos, olha isso. Deus está conosco. Por isso, nessas semanas que nós temos pregado sobre o Natal, nesse mês de dezembro, nós temos enfatizado que o menino seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Nós estamos aqui reunidos no domingo pela manhã, porque Deus está conosco. Nós vivemos
bem, felizes, alegres, com problemas, com tribulações, com dificuldades, mas sabemos que Ele está conosco. Então essa, querido, é uma dimensão do Natal que é muito relevante, muito significativa. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus veio estar conosco. Não veio como um poderoso, veio como um menino. Não veio como alguém que veio ostentar poder, mas veio como alguém que precisa ser cuidado. Mas, ao mesmo tempo, ele veio para mudar significativamente a nossa vida, a nossa existência. Existe essa dimensão do Natal, queridos, que é a dimensão do cumprimento da profecia, que é a dimensão da vinda real de Jesus, da vinda real do próprio Deus estando conosco. Da dimensão de que a vinda de Jesus, ela inaugura na nossa vida um novo tempo e uma nova realidade. A história é dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus. A minha vida também é dividida dessa maneira. Era uma antes de Jesus e a outra completamente diferente depois de Jesus. Acredito que a vida de cada irmão seja assim. Mas também existe uma outra dimensão sobre o Natal que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã. Quando a gente olha o contexto do nascimento de Jesus, quando a gente olha sobre essa realidade em que Jesus nasceu, que nós já comentamos aqui, a gente pode perceber que essa realidade diz muito sobre a missão de Jesus, sobre a essência de Jesus e sobre a própria mensagem de Jesus. Queridos irmãos, o Salvador nasceu. O homem a qual a Bíblia diz que todas as coisas são feitas por ele, para ele, por meio dele. Ele nasceu. Mas quando ele nasceu, não havia lugar para ele. Não havia lugar para o menino. As estrebarias estavam cheias. As hospedarias, estavam cheias. Os hotéis estavam cheios, as casas estavam cheias. Não havia lugar para o menino. Não havia lugar para o Salvador, a não ser junto com os animais. Um local onde nenhum de nós pensaria em ter um filho. Nenhum de nós pensaria numa realidade dessa. Algum irmão consegue conceber a ideia de ter um filho em algum tipo de realidade, algum tipo de contexto parecido com esse? Tenho absoluta certeza que não. Tenho absoluta certeza que não. Não teve espaço para o Salvador, não teve espaço para Jesus. E a pergunta que a gente pode se fazer a partir disso é: será que na nossa vida tem tido espaço para o Senhor? Será que na nossa vida tem tido espaço suficiente para o Salvador? Será que no nosso coração, ao invés de ele estar ocupando um quarto bonito, preparado, ele está também numa estrebaria? Será que quando a gente olha na nossa sociedade, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a nossa espiritualidade, para a nossa religiosidade, será que a nossa religiosidade, a maneira como nós cultuamos, nós temos aberto espaço para Jesus? Será que na nossa vida, diante de tantas coisas que nós temos que fazer, a gente chega na época do Natal, por exemplo, a gente tem tanta coisa, é tanto presente, é tanto correria, tanta ida ao shopping, ida à loja, vai comprar presente, vai comprar comida, vai pensar nas festividades. Isso é muito bom. Estarmos juntos, festejando, isso é maravilhoso. Mas nós temos também as demandas da vida, do emprego, da escola, da faculdade, das demandas de marido, de esposa, de filhos e tantas outras coisas que a gente tem. A pergunta que a gente vai fazer é que eu gostaria que os irmãos pensassem, assim como eu quero pensar também, me colocam a pensar também. O Salvador tem tido espaço na sua vida? Qual é o espaço que o Salvador tem ocupado na sua vida? E não sou eu que vou dizer, é o Espírito Santo que vai dizer. Eu não faço essa pergunta, queridos, queria deixar muito claro num tom de acusação, num tom mais íngreme, mais acusatório. Não, de forma nenhuma. Não é essa a ideia. A ideia é a gente pensar, olhar, Jesus, que lugar que o Senhor está ocupando
no meu coração? Que lugar que o Senhor está ocupando na minha vida? Quando eu coloco o Senhor, os seus ensinamentos, aquilo que o Senhor significa diante daquilo que eu faço, diante dos meus ofícios, dos meus afazeres, qual lugar que o Senhor tem ocupado? Quando eu penso sobre as coisas da vida, qual lugar que Jesus tem estado quando eu penso sobre a vida? Isso é uma pergunta que o Espírito Santo vai te responder. Mas a ideia, e aquilo que a gente almeja, é que Jesus não esteja na estrebaria do nosso coração. E que Ele esteja no melhor lugar do nosso coração, no melhor lugar da nossa vida. Porque se nós temos Jesus no melhor lugar da nossa vida, nós seremos pessoas mais amorosas, seremos pessoas mais empáticas, seremos pessoas mais satisfeitas, seremos pessoas mais alegres, porque nós temos a própria vida do Senhor em nós. Agora, se Ele está numa estrebaria, se Ele está escondidinho ali, e eu sufoco a Jesus com todas as coisas que nós temos como demanda, como eu vou refletir os seus valores, os seus ensinamentos, se Ele está ali, no meu próprio coração, Ele está de lado? E repito, queridos, não é um tom acusatório, de jeito nenhum. Oxalá todos nós estejamos respondendo, não, Jesus está no melhor lugar. Tomara que seja essa resposta. E o Espírito vai falar com cada um de vocês, com cada um de nós. A ideia é que Ele ocupe o melhor lugar do nosso coração. Quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para a própria forma como a sociedade enxerga o Natal, não é difícil perceber que Jesus não está no destaque. Que os valores de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão, não são esses valores que estão sendo destacados. São valores completamente diferentes. Que na nossa vida não seja assim. Que na nossa vida o espaço que Jesus ocupe, não na retórica, mas em verdade, em realidade, seja um espaço de privilégio. Como diz o texto de Apocalipse, Jesus nos diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir o seu coração, abrir a porta do seu coração, eu estarei ali, cearei com ele e ele ceará comigo. No nosso Natal, o Senhor está batendo na porta. Vamos abrir essa porta? Esse é o convite do Senhor, para cearmos juntos, para estarmos juntos. Queridos, quando nós olhamos essa realidade do nascimento de Jesus, a gente não pode esquecer dessa dimensão. A dimensão de que Jesus nasceu numa estrebaria. De que Jesus nasceu dentre aqueles que são os esquecidos, Jesus nasceu dentre aqueles que não tinham condições, Jesus nasceu junto com aqueles que não tinham recursos. E quando eu olho para o Natal e penso sobre o Natal, eu reflito sobre o Natal, reflito sobre o significado do Natal, eu não posso deixar de pensar e de refletir sobre quem são as pessoas hoje que estão nas estrebarias. Quem são as pessoas hoje que não têm as mesmas condições que muitos de nós temos? Que não têm condições de estarem nos melhores lugares? Assim, queridos, essa fala, essa pregação, essa mensagem, ela parte de um pressuposto de qualquer teorização que a gente possa fazer sobre o Natal, no meu entender, no meu individual. Você pode não concordar comigo. A gente não pode se abster de considerar essa dimensão. A dimensão daqueles que sofrem. A dimensão daqueles que passam por necessidades. A dimensão daqueles que precisam de ajuda. A dimensão daqueles que estão doentes. O próprio texto do Evangelho deixa muito claro que, num determinado momento do juízo, vai ser chegado para aqueles que estão salvos e vai ter dito, olha, você é bendito do meu Pai. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiste. E essas pessoas vão dizer, Senhor, quando foi que o Senhor estava nu, eu te vesti, o Senhor estava com fome, eu te alimentei, o Senhor estava com sede, eu lhe dei água. E o Senhor vai dizer, olha, quando você fez isso a um dos meus pequeninos,
você fez assim para mim também. Essa dimensão de se importar, de olhar para os necessitados, para aqueles que precisam, para aqueles que não têm recursos, para aqueles que não têm voz, é uma dimensão absolutamente primordial quando nós pensamos no Natal, quando nós pensamos na mensagem de Cristo, quando nós pensamos na mensagem de Deus. Jesus nasceu numa estrebaria e foi posto em cima de uma manjedoura. Nós não podemos nos esquecer daqueles que estão nos mesmos lugares hoje. Quem são essas pessoas? Nós precisamos olhar, nos importar. Eu não sei como, mas a gente pode se importar e a gente pode se movimentar nessa direção, nesse sentido. Talvez, queridos, o Natal mais significativo que nós poderíamos fazer e pensar, além de celebrarmos com a nossa igreja, além de celebrarmos no seio da nossa família, no seio da nossa casa, no seio daqueles que nos amam e que são cercados por nós, talvez o Natal mais significativo seja aquele Natal que a gente pudesse passar nos orfanatos, nas ruas com as pessoas que moram nas ruas, nos abrigos, nos asilos. Quem sabe no ano que vem, se Deus assim permitir, nós aqui na nossa comunidade possamos nos movimentar nesse sentido. É um desejo do meu coração, no sentido de que eu vejo essa mensagem, essa palavra. Nós temos um lar samaritano presbiteriano ali em São Gonçalo. Poderíamos ir lá abraçar aquelas pessoas. Nós temos orfanatos, asilos, lugares que nós poderíamos nos movimentar e ajudar. Não para fazer uma caridade, não para elevar a nossa autoestima, para dizer que a gente fez alguma caridade, mas porque nós nos importamos com essas pessoas. Porque nós nos importamos com elas da mesma maneira que Deus se importa conosco. Nós vamos até elas da mesma maneira que Deus vem até a gente. Porque o que é a vida, meu querido? A vida passa rapidamente. Eu estava falando com o Denilson, a gente vai dar um aviso no final desse culto, eu estava conversando com ele, dando algumas orientações, e a gente conversou, olha, Denilson, a gente está querendo, na verdade, pensar em fazer o culto da semana que vem ali naquele ambiente aberto, de uma maneira um pouco diferente, a gente conversa sobre isso depois, e eu estava dando ali algumas orientações a ele, e a gente estava na dúvida, olha, se chover não tem jeito, a gente vai ter que vir para cá, mas Deus é quem sabe. Até o Denilson falou, Deus quem sabe. Eu falei, é isso mesmo, Denilson, é Deus quem sabe. Na verdade, a gente não sabe nem se a gente vai estar ali. Quem é que tem controle sobre isso? Que a gente vai estar aqui na semana que vem, se a gente já não vai estar com o Senhor. Não temos o menor controle sobre isso. Nossa vida é frágil, mas ao mesmo tempo é rica, ao mesmo tempo é maravilhosa, ao mesmo tempo é verdadeira, ao mesmo tempo nós temos o privilégio de vermos uma vida com Deus que está conosco. Queridos, nós celebramos o Natal porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco, nós conseguimos celebrar, nós conseguimos viver, porque temos o sabor da vida, porque temos a essência da vida que está em nós, não por nós mesmos, mas pelo Deus que está conosco, pelo Deus que se revelou a nós, pelo Deus que se revelou e nos ensinou os seus valores, os seus princípios, que são princípios baseados no amor, na graça, na misericórdia, na compaixão, na empatia. Deus nos chamou para vivermos essa vida plena. E uma vida plena é uma vida de amor. É impossível ter uma vida plena se nós não temos uma vida de amor. São duas coisas absolutamente que estão juntas. A plenitude da vida com o amor. Porque foi por amor que Deus se revelou a nós. Foi por amor que nós estamos aqui. É por amor que nós podemos celebrar o Natal. É por amor. Portanto, queridos, essa dimensão do Natal, quando nós olhamos para aqueles que não têm recursos, é uma dimensão também absolutamente relevante, importante e prioritária. Desse ponto de vista, quando nós pensamos sobre a mensagem do Natal, quando nós pensamos sobre o que o Natal significa. Nós temos, portanto, queridos, pelo menos duas dimensões que nós refletimos aqui. Uma dimensão, a dimensão do cumprimento da profecia,
É a celebração, a lembrança, a certeza de que Deus está conosco, que nós podemos viver uma vida com Deus e por isso nós podemos celebrar, nós podemos nos alegrar, nós podemos viver, nós podemos nos entregar, porque Deus está conosco. Queridos, eu não sei se estarei aqui na semana que vem, mas eu sei que Deus está conosco, Deus está comigo. Essa é uma certeza que eu tenho, absolutamente, porque Deus está conosco. Por isso nós podemos celebrar o Natal. Mas também nós não podemos esquecer de uma outra dimensão, a dimensão daqueles que necessitam, daqueles que precisam. Porque, queridos, hoje a gente pode não precisar de algumas coisas materiais, por exemplo. Mas quem é que garante que amanhã nós não precisaremos? Quem é que garante isso? Não há a menor garantia disso. Hoje nós podemos ajudar alguém. Amanhã nós, potencialmente, precisaremos ser ajudados. Assim, queridos, nós não podemos nos esquecer, porque Deus não se esquece de nós. Portanto, a dimensão do Natal como cumprimento da profecia e da dimensão do Natal como nascimento do Salvador e vinda do próprio Deus que está conosco. Ela se une a essa dimensão do Deus que está conosco, mas do Deus que se importa com aqueles que precisam, se importa com aqueles que necessitam, se importam com aqueles que não têm voz, se importam com aqueles que são desprezados. O ministério de Jesus, aqui eu já vou caminhando para a gente terminar, o ministério de Jesus, ele foi direcionado para essas pessoas. Jesus, poderia citar tantos exemplos, ele foi até uma mulher de Samaria e se dirigiu a ela, o que era um absurdo no contexto, porque era, primeiro que era samaritana, segundo que era mulher, e terceiro, porque moralmente aquela mulher, nenhuma pessoa falava com ela, porque ela já tinha tido vários maridos e era considerada por toda a comunidade como uma mulher indigna. Jesus vai até um tanque de Betesda, onde estão pessoas, enfim, necessitadas, né? Pessoas que estavam precisando, pessoas doentes, pessoas que estavam 38 anos naquele local. Jesus vai até elas. Jesus vai até onde muitas pessoas poderosas não vão, como o império não vai, como o Estado não vai. Mas Jesus se direciona a essas pessoas. E nós, enquanto pessoas que queremos cumprir o ministério de Jesus, devemos nos direcionar nesse tempo também. Queridos, que nós possamos celebrar o Natal em todas essas dimensões. A dimensão da alegria, a dimensão da graça, a dimensão do poder, a dimensão da possibilidade de a gente ver nossos familiares, nossos queridos, nossos amigos e podemos confraternizar, podemos nos alegrar, podemos comer, podemos beber, podemos celebrar. Essa dimensão é uma dimensão muito bonita, é uma dimensão poderosa. Mas também tem uma outra dimensão, que é a dimensão de se importar com aqueles que precisam. E essa é uma dimensão que talvez seja mais importante, talvez seja mais relevante. Não existe vida cristã verdadeira e genuína se a gente não se importa com aqueles que necessitam. É uma incongruência a gente pregar o amor, pregar os valores de Jesus, se a gente não estiver se importando com aqueles que necessitam, com os grupos minoritários, com as pessoas que não têm recursos, com as pessoas que não têm meios, com as pessoas que não têm voz. E por fim, queridos, eu queria salientar o que diz o último texto desse versículo, desse texto que nós lemos, o último versículo. É um versículo que é tão simples e me falou tanto no coração, que é o seguinte: diante de toda essa realidade, vocês imaginem os anjos se apresentando aos pastores, os pastores alegres foram ter com o menino, um coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas. E o texto diz que Maria, porém, olhava para isso tudo. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Vocês observem a mãe de Jesus olhando aquilo. Ela olhou, você imagina que não tem nem palavras para descrever o que era aquela cena, o que ela estava vivendo, o que significava aquilo para ela. E o texto diz aqui que ela olhava tudo. Ela guardava tudo e sobre elas refletia no seu coração. Que a gente nessa manhã,
nesse dia de Natal, nessa celebração de Natal, a gente possa fazer exatamente como Maria. Olhar para todas essas reflexões que nós temos feito. A alegria de termos os irmãos juntos, a alegria de termos uma família, a necessidade, a direção que temos tido do Espírito Santo de olhar para as pessoas que precisam ser olhadas e que precisam ser vistas e que precisam ser consideradas. Olhar a grandeza de Deus, olhar o que Deus significa na nossa vida, olhar o que Jesus já fez na nossa vida, o que Jesus mudou, a nova pessoa, a nova criatura que nós somos a partir de Jesus e do Espírito Santo. Olhar para isso tudo e sobre isso refletir no nosso coração, guardar no nosso coração. Que a gente esteja guardando, querido, tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado com você nessa manhã, guarda no seu coração. Faça como Maria. Olha, eu falei de 2 dimensões aqui sobre o Natal, tem tantas outras que eu não consigo expressar e tem tantas outras que certamente você pensa e você sente. Sobre isso tudo, guarda no seu coração. Reflete no seu coração. Mastiga, rumina, pensa, repensa. Guarda isso no seu coração. Porque foi isso que Maria fez. E certamente não poderia existir conselho maior do que guardar as coisas de Deus, guardar as ações de Deus, guardar aquilo que Deus faz no nosso coração. Amém? Vamos guardar nosso coração? Amém? Vamos orar?